Olha o que está escrito nessa palavra. Olha o que está escrito. Reina fome em Samaria. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram a ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre ele, sobre a pele. Diga graças a Deus. Presta atenção, deixa aberta a sua Bíblia. Olha que coisa terrível. Uma fome implacável tomou conta de Samaria. A fome veio de uma maneira tão terrível que não tinham o que comer na cidade. A Bíblia diz que se vendia uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 siclos de prata. Olha a situação que o povo chegou. Comer a cabeça de jumento e sair para comprar esterco de pombo. Porque a fome havia tomado conta de Samaria. A Bíblia diz que o povo estava numa fome tão terrível, a coisa estava tão precária que 2 mulheres conversando: vamos fazer o seguinte, você tem um filho, eu também tenho. Você mata o seu filho hoje, cozinha ele, a gente come, amanhã a gente come o meu. Você leu aí? Você leu isso? Ela olhou para ela e falou: fechado. Cozinhou o filho dela. Comeram o filho dela. Se alimentaram do filho dela. No outro dia, a outra falou assim: vamos lá então, agora é a vez do seu. Ela falou: não, o meu não. Agora não. Escondeu o filho dela. Falou: não, o meu não. E na hora o homem de Deus está passando ali pelo muro, ele vê na brecha que aquelas 2 mulheres estavam discutindo, ele pergunta o que aconteceu, e ela explicou para ele. A Bíblia diz que ele se revoltou com aquela situação, rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco em sinal de humilhação àquele povo. Aquelas mulheres, aquela situação. E ela falou: me acode, me ajuda, homem de Deus, me socorre, homem de Deus. E ele falou: mas se Deus não te acode, da onde é que eu vou te acudir? Se Deus não fizer por você, como é que eu vou fazer, mulher? Se Deus não te ajudar, como é que eu vou te ajudar? Da eira, do lagar, quer dizer, vou tirar da onde? E a Bíblia diz que esse homem ficou transtornado. Ele lança uma palavra. Gente, presta atenção, o poder da palavra. A tua palavra tem poder para mudar o curso da sua vida. A tua palavra, cuidado com o que você fala.
Cuidado com o que você profetiza. Cuidado com aquilo que você fala. Você profere palavras e você, às vezes, no auge do problema, do sofrimento, da dor, da luta, sabe lá o que? As pessoas acabam falando o que não deve. E palavras são sementes. E se palavras são sementes, então eu planto, e o que eu planto o que eu planto Pois bem. Versículo de número 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprove. Se amanhã, assim me faça Deus o que bem lhe aprove. Se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-lhe com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles. Quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu, presta atenção nisso aqui. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo o braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Como é que é? Eu estou dizendo que amanhã, mais ou menos a essas horas, ele deu quanto tempo, gente? 24 horas. Ele falou: amanhã, mais ou menos essas horas, vai vender esse aqui, por 1 siclo, flor de farinha, vai ter comida em abundância. Mas vai ter tanta fartura aqui. E o capitão, olhando assim, ele falou: nem se Deus fizesse janelas nos céus isso aconteceria. Ele falou: você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente fazendo piada, sem graça, da vida de muitos. Tem muita gente zombando. E é por isso que eu sempre falo e te oriento mais uma vez: da sua vida só importa para você, para tua esposa, para o teu marido. Da tua vida você não tem que falar nada para ninguém, porque as pessoas torcem para ver a nossa derrota. As pessoas torcem para ver a nossa miséria. O homem de Deus vendo ali o povo numa situação a ponto de matar o próprio filho para colocar no prato para comer, e falando que ia haver comida, prosperidade, enquanto o capitão do outro lado dizendo o seguinte: como é que é? Vai ter comida? Eu duvido, nem se Deus fizer janela no céu. Deixa eu falar uma coisa. As pessoas zombar de você, zombar da minha pessoa, é uma coisa. Ei, zombar do homem não me atinge. Já passei dessa fase. Já não me ofendo mais. Foi o tempo que alguém queria me atingir, falava alguma coisa, eu ficava chateado, ficava ali meio que revoltado. Hoje não. Se falar ou não falar, não estou nem aí. Isso não muda mais nada dentro da minha cabeça e no meu coração. Já passei dessa fase. Acabou, chega.
Outra coisa é zombar de Deus. Fale de você, fale de mim, só não toque na glória de Deus. Fale da senhora, fale do senhor, não se preocupe. Não se preocupe, eu vou lá tirar satisfação. Não precisa disso. Não se preocupe em querer lá, querer provar nada para ninguém. Você não deve satisfação para ninguém. Não queira tirar prova dos 9 com ninguém. Deixa lá, está falando, deixa eu falar. Agora, falar de Deus. Falar de Deus. Falar de Deus. Nós temos prova na história e nós não precisamos ir muito longe. Há algum tempo atrás eu fiz aqui menção de algumas situações que aconteceram e você vai se lembrar. E eu falei aqui e relembrei pessoas que disseram o seguinte, como, aquele grande engenheiro, construtor da maior embarcação que o mundo já viu, chamado como? Titanic. Ele disse assim, esse navio, numa reportagem que foi dada, uma matéria que estava sendo produzida, o repórter chegou para ele e disse o seguinte, vem cá, o que você fala desse navio? Ele falou assim, olha, esse navio é feito com tanta autotecnologia daqui do momento, que nem Deus afunda esse navio. Ele poderia ter falado assim, olha, esse barco aqui, essa embarcação foi feita assim, olha, com todo tipo de segurança, olha, a estrutura é magnífica, olha. Mas ele foi falar que esse barco ele é tão forte que nem Deus, gente, podia falar assim, nem o governador impede esse navio, nem o presidente impede, nem se as forças armadas com os maiores tanques de guerra afundam esse navio, mas fala de Deus. Gente, você acha que Deus escuta tudo? Hein, igreja? Deus escuta? Deus vê? Deus sabe? Deixou ligar os motores, todo mundo comemorando, todo mundo dando tchau, feliz, tirando foto, postando no Facebook, postando no Instagram, mandando um áudio para a família, estamos lá, estamos saindo, é a primeira viagem. Pois é a primeira e última. Saiu, andou um pouco, e aí? Deus preparou um iceberg, uma pedra gigante. Isso olha o Titanic do filme aí. Isso aí é aquele lá, como é que chama lá? Aquela cena. Você assistiu o Titanic, Márcio? Você assistiu? Só assistiu 3 vezes? Presta atenção. Tem uma cena lá, é o Leonardo DiCaprio? Deus prepara um iceberg, uma pedra de gelo, como se fosse o dedo de Deus, que rasgou o casco do navio de fora a fora, e o navio fundou. Sabe por quê? Porque ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus, igreja. Não brinca com Deus. Você pode falar dos homens, a pessoa pode zombar dos homens, só não brinque com as coisas de Deus. Aí, um grande, olha lá, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aí, está escrito, palavra. Aí, como um ano como esse, assim, um ano como esse, um ano eleitoral, alguém que vinha muito bem nas pesquisas, alguém que vinha assim, tinha tudo para ganhar e arrebentar, falou assim, olha, nem Deus me impede de me assentar na cadeira da presidência da República. Hein? Foi ou não foi? Hein, gente? Nem Deus vai me impedir. E aí, ganhou? Ganhou, gente. Ganhou. É lógico que ganhou, gente. Sentou? Não sentou. Não sentou. Qual o nome dele? Como é o nome dele? Seu que lá das Neves? Pois é. É isso aí mesmo.
Ganhou, mas não assumiu. Sabe por quê? Ele falou, nem Deus vai me impedir. Nem Deus me impede. Aí teve uma banda famosa que falou assim, nós seremos mais famosos que Jesus Cristo. Como? Pois é. Um fã armado no quarto de hotel foi lá e assassinou ele. Pois é. Você consegue entender que tem coisas que as pessoas, elas sem noção, elas ofendem a Deus de tal maneira. Uma coisa é você me ofender. Posso ficar agora aqui e falar, poxa vida, me ofendeu. Mas amanhã eu estou tranquilo, sabe? Passa. Deus. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado. Eu vou lá e nem Deus vai me impedir. Cuidado. Cuidado. Teve uma outra cantora que falou assim, ó, fez uma canção, uma música. Fez uma música dela aí, perturbada. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Ó que coisa terrível. Ó que coisa terrível. Chamou Deus do quê, gente? Chamou Deus de malandro. Cadê ela? Morreu? Morreu? Pois é. Pois é. Conta-se uma história. Só porque eu vou voltar a palavra aqui. Conta-se uma história de uma jovem que chegou em casa correndo com os amigos, parado na porta de casa. Mãe, eu estou indo, mãe, beijo, mãe, bênção, mãe, estou indo lá, tá? E a mãe falou para ela assim, filha, vai com Deus. Ela falou, mãe, o carro está tão cheio, só se ele for no porta-mala. Qual é a história? Não sei se é. E diz que no porta-mala do carro havia umas compras, e dentro dessas compras tinha uma cartela de ovos. E esse carro com uma alta velocidade bateu, morreram todos, mas a cartela de ovos não quebrou um ovo sequer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou fazendo questão de abrir os seus olhos, porque esse capitão aqui, ele falou o seguinte, nem se Deus fizer janela no céu, haveria como acontecer o que você está dizendo ao profeta. Ele falou, então tá bom, você vai ver, mas você não vai comer. Você vai ver, mas você não vai participar. Versículo de número 16. 7:16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um siclo, e um de flor de farinha por um siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Glorifica a Deus bem forte. Ninguém zomba do homem de Deus. Quando anunciaram, você conhece o texto, aqueles 4 leprosos que entraram no arraial do Ciro,
que anunciaram que tinha fartura no arraial do Ciro. Foi anunciado e começou a chegar o povo e o capitão lá na porta. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vlupt! Atropelou ele. Morreu atropelado, pisoteado. Sabe por quê? Duvidou da palavra do homem de Deus. E ainda falou, nem se Deus fizesse janelas nos céus. O que é uma janela? Janela é o que, igreja? O que é uma janela? Janela é abertura de luz. É por onde se entra a luz. Eu não sei você, mas acho que é um hábito meu. Eu levanto, uma das primeiras coisas que eu faço, eu abro a janela. Ela fala, fecha a janela. Mas só uma brechinha, só para entrar uma luz. Parece ser até uma coisa assim. Não, fecha a janela, é só uma brechinha. Pergunta para ela. A pastora? Eu levanto, já vou lá e uma brechinha na janela para entrar luz. Você sabia que os seus olhos é a janela do seu corpo? Hã? Você sabia disso? Os nossos olhos é a janela do corpo. Por isso que a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo está em luz. Olha que coisa tremenda. Quando você tem bons olhos, você está bem. Mas quando os seus olhos ou os olhos daquela pessoa são maus, a Bíblia diz que o corpo dela todo está em trevas. Era bom vocês ir treinando aqui a Bíblia aqui, porque no dia que o apóstolo vier, quem vai fazer a Bíblia é vocês, tá? É bom vocês lerem a Bíblia pelo menos 7 vezes por dia. Quem já viu, gente, que quando o apóstolo fala a palavra já está lá. E ele está falando a palavra já está lá. Vai passar apertado no dia. Presta atenção. Os seus olhos. Os seus olhos é a janela do seu corpo. Janela na Bíblia é uma coisa tão tremenda que a Bíblia diz que Daniel, ele se colocava 3 vezes por dia onde, gente? Ele orava com as janelas o quê? Fechada? Ele fechava a janela e orava? Não, ele abria a janela. Hein, gente? Ele abria a janela e fazia o quê? Ele orava. Quantas vezes? 3 vezes. Que coisa tremenda. Ele abria a janela e se colocava de joelho. E orava a Deus na janela. E pedia a bênção de Deus. E consagrava a sua vida a Deus de janela aberta. Que coisa maravilhosa. E você começa a entender como Deus é. O capitão falou, nem se Deus abrir janelas nos céus. Agora aqui em Reis. Quando chega lá em Malaquias, Malaquias fala assim, o Senhor... Pega lá, coloca lá. Eu quero ler essa palavra, coloca lá. Malaquias 3:10. Vai lá, coloca lá. Corta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir, o que, gente? As janelas do céu. E não derramar sobre vós bênção sem medidas. Eita, Deus poderoso. Que coisa tremenda. Então o capitão realmente falou besteira, não foi, gente? Que ele falou que Deus não podia fazer janela no céu. Aí Malaquias chega lá na frente e fala o seguinte, olha, traz a mensagem de Deus dizendo o seguinte: trazei os dízimos à casa do tesouro, fazei prova de mim, porque se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. O que é uma coisa sem medida? Não tem limite, gente. Bênçãos de Deus na nossa vida sem medida é sem limite. Chega para você, para o seu marido, para o seu filho, para a sua casa, para quem está perto, para quem está dentro, para quem está junto, para quem se aproxima. É sem medida, é para todo mundo.
Você sabia que tem gente, você sabia que tem pessoas, só por ela estar próximo de você, próximo da senhora, do senhor, ou porque se aproxima da sua vida, ele prospera? E ele não consegue entender que depois que ele passou a te conhecer, ou depois que você passou a dar a ele uma oportunidade de chegar mais próximo, a vida dele mudou. Ele acha que é ele, mas não é. É a bênção que tem sobre você que atinge a vida dele. Você é o causador disso. Por quê, bispo? Porque as janelas de Deus estão abertas sobre a sua vida. Está aberta. As janelas estão abertas. Fizeram uma armadilha, uma armação contra Daniel. Fizeram um edito, um documento, uma lei, que não podia adorar outro Deus a não ser o rei Dário e os seus costumes. Mas Daniel era um homem comprometido com Deus. Ei, quem é comprometido com Deus não se curva. Não se curva. Daniel falou, como é que é? Tem uma lei? Tem. O que vai acontecer? Olha, vai ser jogado, lançado lá na cova dos leões. Então tá bom. Daniel continuou orando e agora por 3 vezes ainda abria a janela. Quem crê não foge. Como é que é? Tem uma lei agora, tem um documento agora que foi feito para quem adorar. Ah, é? Então tá bom. Ele abria a janela e orava. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas dizem, são pessoas supersticiosas. Superstição. Pessoas que dizem que o mês de agosto é mês de desgosto. Nunca diga isso. Igreja, nunca diga isso. O pastor veio me falar aqui semana passada. Ei, bispo, é porque o mês de agosto. Eu falei, olha, se você crê assim, então, por favor, você vai na sua fé. Porque o mês de agosto para mim é o mês mais abençoado que tem. E eu já repreendo logo. Se você crê assim, é um problema seu. Eu creio que é bênção. É que eu queria falar para o senhor, não precisa falar nada. Desculpa, mas esse tipo de fala eu não quero ouvir, não. Não é porque diz que o mês de agosto é mês de desgosto. É o diabo. Eu duvido que o mês de agosto vai ser mês de desgosto para o povo de Deus. Eu duvido. O poder da palavra está na sua boca, na sua língua. Se você fala vai ser bênção, vai ser bênção. Se você fala vai ser o mais próspero, vai ser o mais próspero. É por isso que as pessoas vivem debaixo de maldição. É por isso que as pessoas vivem por aí tristes, angustiadas, depressivas, tomando remédios calmantes, psicotrópicos, jogada por aí. Mês de agosto é mês de desgosto. Para você então. Vai para lá então, sai de perto de mim então. Esse mês de agosto vai ser o mês de janelas abertas na sua vida. Vai derramar bênção sem medida. Vai ter bênção para você. Que negócio de mês de gosto, mês de desgosto. Sai para lá, coisa ruim. Joga a mão para trás assim, já. Sai para lá, coisa ruim. Não, vai-te embora. Não. Você vai ver. Ei, olha aqui nos meus olhos verdes. Presta atenção. Você vai ver. Você vai ver. O capitão não creu. E o homem de Deus disse para ele assim, você vai ver, mas você não vai comer. E eu falo para você uma coisa como profeta aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você vai ver, vai contemplar, vai comer, vai possuir, porque é seu. Deus, Ele vai te entregar esse mês agora. As maiores janelas dos céus vão se abrir na sua casa, na sua família, no seu marido, na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, e em tudo que é seu. Vai prosperar, igreja. Só quem crê glorifica a Deus. Vai prosperar. Vai prosperar. Vai ter janela aberta.